De volta, o segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o psicólogo Elias Leite, discutindo a psicologia transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? Elias, no primeiro bloco, rapidamente eu expliquei para o telespectador que dentro do contexto da psicologia clínica, que é o psicólogo que trabalha no consultório, propriamente dito, ali nós temos várias possibilidades. Em função mesmo do ser humano ser múltiplo, ser complexo, né? Multifacetado, várias psicologias, várias perspectivas de trabalho com o ser humano acabaram se desenvolvendo nesses anos aí, nessas décadas, né, em que a psicologia vem se firmando como uma ciência, e mais do que uma ciência, um arcabouço teórico e tecnológico e técnico para ajudar o ser humano, tanto a nível individual quanto relacional, nas suas questões humanas existenciais. E aí, nós já entrevistamos psicólogos que lidam com o aspecto cognitivo preferencialmente, comportamental preferencialmente. Alguns psicólogos lidam a nível aí da inconsciência, da psicanálise, por meio da psicanálise, mas hoje nós vamos falar na fronteira do conhecimento, na fronteira de um novo paradigma científico, a questão da transpessoalidade. E eu vou jogar no seu colo. O que é psicologia transpessoal? Bom, nós não podemos olhar o ser humano só como ser biopsicossocial, né? Existe algo mais. Existe algo além do biopsicossocial. Esse algo além, ele nos coloca em contato com a divindade que existe em nós, né? Então existe dentro de nós uma força divina, uma centelha, uma energia, um espírito, uma alma, um nome não importa. Existe algo dentro de nós que nos coloca de uma forma diferente do que simplesmente um corpo inerte, né? Então a psicologia, estudando isso, buscando entender o que tinha de diferente, o que tinha de a mais naquele ser, começa, né, lá pelos anos 40, ou um pouco antes, e nesse aspecto Maslow foi um dos grandes pesquisadores, um dos grandes incentivadores da psicologia transpessoal, começa a ver que realmente existe alguma coisa maior, existe uma força maior. Aí nós vamos juntando isso com a física quântica, com outros conhecimentos, com conhecimentos trazidos por Jung lá do Oriente, os conhecimentos que na Índia são abundantes. Todos esses conhecimentos vão nos mostrando que realmente o homem não é só corpo e mente, tem algo mais. Então vamos estudar esse algo mais. Então esse algo mais, ele vai além do físico. Então ele transcende ao físico, ele é transpessoal. Daí a psicologia, então, o que hoje também se chama de a quarta força, né? Por quê? Porque nós temos alguns momentos muito importantes dentro da psicologia, da história da psicologia. A própria psicanálise é uma coisa das mais importantes, é um momento extremamente importante dentro da psicologia. Então, essa busca pelo algo além, pelo transpessoal, se transformou no quarto elemento da psicologia, na quarta força. E essa quarta força, ela nos coloca, aliás, em contato exatamente com o ser espiritual que existe dentro de nós. Quando você fala em quarta força, fazendo um histórico aqui, nós temos aí os primórdios da psicologia ligado aos estudos do comportamento, né? Até um paralelo do comportamento dos animais para com o comportamento dos homens, né? As linhas comportamentalistas, né? Depois nós temos aí uma guinada no sentido da inconsciência, do subterrâneo, do eu, né? Que é o que a psicanálise traz, com os estudos das forças que levam os homens a agir de uma determinada forma ou outra, né? Ou de pensar ou desejar de uma forma ou outra, tendo o inconsciente como uma grande força, né? Que move, motriz, né? E matriz do ser humano. Depois uma terceira força, que são as linhas humanistas, né? Até chegarmos a essa quarta força, que é a transpessoalidade, né? Isso em brevíssimas linhas gerais, né? Sim, um histórico sim. aí. Bem sucinto. Bem sucinto. Agora, Elias, uma discussão que eu acho legal a gente fazer é a questão do paradigma científico. Por quê? Como assim paradigma científico? O telespectador, eu acho legal a gente passar essa noção meio que acadêmica
no sentido de que o Fale Mais Sobre Isso tem esse papel também de formador de opinião, de prestador de serviço, né? E de ajudar as pessoas a entenderem. O que seria um paradigma científico? Paradigma científico. O que significa a palavra paradigma? A palavra paradigma, ela significa modelo, é um paralelo à palavra modelo. Os conhecimentos humanos, quando eles são desenvolvidos dentro de modelos estruturados, dentro de padrões. E os cientistas, ao desenvolverem suas pesquisas, eles se filiam a um padrão ou outro, né? Correto. A ciência clássica está dentro de um paradigma, o paradigma clássico, que vem aí desde Descartes, passa por Isaac Newton, né? Passa por todos esses grandes cientistas que promoveram uma revolução técnico-científica do século XVI, XVII, XVIII, XIX, chegando aos positivistas. Aí você tem uma linha de raciocínio que está filiada a um padrão de entendimento da realidade. Eu sei que, quando falamos em transcendentalismo ou transpessoalidade, de certa maneira, nós estamos saindo de um paradigma baseado no empirismo, baseado no positivismo, baseado, né, na experimentação, na comprovação, e partindo para um outro paradigma baseado em outros preceitos, outras possibilidades. Por isso existe uma certa dificuldade das pessoas, às vezes, aceitarem as novidades, porque elas se filiam a um paradigma e têm resistência a novos paradigmas. Mas devemos nos lembrar que a história da humanidade é a história da evolução científica também. Imagina se quando Copérnico disse que o centro do universo não era a Terra, e sim era o Sol. Qual era o paradigma reinante? O paradigma de que o centro era a Terra, porque a Igreja Católica defendia isso. Exatamente. Precisamos de quantos séculos para que o paradigma proposto e defendido pela Igreja Católica passasse a desmoronar e outro viesse, tendo o heliocentrismo como um novo paradigma. E eu acho que é disso, imagino que isso também aconteça quando se fala em transpessoalidade. Claro que acontece. E acontece, e você tem o seguinte, há uma grande desconfiança com relação ao que se diz, ao que se estuda, ao que se pesquisa, né? Mas, felizmente, paralelo ao desenvolvimento da psicologia transpessoal, os estudos do Einstein, que deram origem e abriram campo para a física quântica, juntamente com outros nomes importantes, né? E a física quântica, ela vem suportando bastante o aspecto da psicologia transpessoal. Porque você fala dando um suporte. Suporte, dando apoio, dando aquela, como é o termo que eu gostaria de falar, dando aquela força técnica, força científica, teórica, aliás. Uma espécie de respaldo. Uma espécie de respaldo teórico, né? Para poder sedimentar esses conhecimentos que a psicologia transpessoal traz. Porque quando você fala de energias, né? Quando você fala de uma série de coisas que a física quântica traz, isso casa, né, com o pensamento transpessoal. Quando Jung fala de situações como, por exemplo, os inconscientes coletivos, os inconscientes múltiplos, aliás, os múltiplos inconscientes, e ele traz essas informações, e nós vamos lá no dia a dia do consultório e encontramos isso nas regressões, uma coisa bate com a outra. Bom, aí você falou em mais um elemento que eu acho muito legal a gente explorar melhor, que é a questão da regressão. Da regressão. Mas voltando ainda a falar também da relação quântica, física quântica e novos paradigmas, mas no próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Continuamos essa importante discussão no próximo bloco, nos aguarde aí.